Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é da disciplina de língua portuguesa. E nele eu vou estar falando um pouco para vocês sobre palavras iguais, sentidos diferentes. Ou seja, algumas palavras elas possuem a mesma grafia, ou seja, são escritas da mesma maneira. Quando nós falamos, elas emitem o mesmo som, mas a depender do contexto, elas podem apresentar um significado diferente, certo? Então, sentido é o significado que a palavra pode apresentar em diferentes situações, como por exemplo, como vocês podem observar, nós temos duas imagens e ao lado de cada imagem nós temos uma frase. Na primeira frase nós temos: eu apaguei o fogo com uma mangueira. A palavra mangueira que está escrita aqui nesta frase, ela traz o significado de uma ferramenta que pode ser utilizada para lavar calçadas, lavar automóveis e, como a própria frase traz, apagar o fogo. Na segunda frase nós temos: eu colhi uma manga que estava no alto da mangueira. Então a palavra mangueira apresentada nesta frase traz o significado de um pé de manga, certo? Então, como vocês podem observar, tanto na primeira frase quanto na segunda frase, a palavra mangueira ela está escrita da mesma maneira, elas emitem o mesmo som quando nós falamos, mas possuem um significado diferente para cada imagem, certo? E para cada frase. A mesma coisa acontece com a palavra caminho. A palavra caminho, representando esta primeira imagem, ela traz o significado de um local de passagem, certo? Um local pelo qual podemos passar para ter acesso a um outro local. E na segunda imagem, a palavra caminho vem do verbo caminhar, ou seja, eu caminho da minha casa até a escola, ou eu caminho no bosque, certo? Então, como vocês podem observar, elas também apresentam a mesma grafia, certo? São escritas da mesma maneira, possuem o mesmo som quando nós falamos, mas possuem um significado diferente, certo? Também existem palavras que emitem o mesmo som quando são faladas, mas que são escritas de formas diferentes, como a palavra traz, certo? A palavra traz, escrita com Z, vem do verbo trazer, como por exemplo, traz para mim um livro, por favor. Então eu estou pedindo que alguém traga algo para mim, certo? E a palavra traz, escrita com acento agudo e com a letra S no final, ela tem o significado de atrás, ou seja, ande depressa, senão você ficará para trás, certo? A mesma coisa acontece aqui, com as palavras acento, certo? Acento com C, eu estou me referindo à acentuação de uma palavra, ou seja, ao sinal gráfico de uma palavra, certo? Como, por exemplo, a palavra vovô. Na palavra vovô, nós acentuamos com acento circunflexo, certo? E na palavra vovó, nós acentuamos com acento agudo. Esse acento é escrito com com a letra C, certo? Diferentemente deste outro acento, que é escrito com dois S. Esse acento escrito com dois S, ele significa o local de sentar, ele se refere ao local ao qual sentamos, que pode ser uma cadeira, uma poltrona, certo? Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima aula.